Ao palco, Elisamara. Bom dia a todos e a todas. A Ana sempre me emociona com as apresentações dela. Bom, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. E eu espero que para todos nós, né, sejam 2 dias aqui de muito trabalho. Quem esteve na palestra que eu fiz o ano passado? Ok, bom saber. Espero que vocês tenham gostado, porque foram só 2 horas, agora vão ser 2 dias, e aí, né, vai ser uma overdose de Elisamara. Eu avisei isso para o pessoal da TSS, falei, vocês vão dar uma overdose de Elisamara em todo mundo, mas vamos lá. E antes de eu entrar nesse conteúdo mais técnico que a gente vai ver aqui nesses 2 dias, eu quero começar dizendo que uma das coisas que eu aprendi nessas décadas aí de trabalho é que a razão do trabalho é sempre para melhorar a vida do outro. A gente não trabalha para a gente está sempre trabalhando para permitir que outras pessoas tenham melhor qualidade de vida. E como diz o professor Clóvis, se a gente olha para o trabalho somente como uma forma de pagar boletos, a gente está apequenando o nosso trabalho em sua dimensão mais pífia. Então, eu acredito que a gente faz o que a gente faz com um propósito maior. Talvez se eu perguntar aqui para vocês, se vocês têm ideia de quantas pessoas abriram uma torneira e viram água pela primeira vez na vida saindo dentro de casa, porque vocês fazem o trabalho de vocês, talvez vocês não vão saber me responder. Se eu pedir para vocês imaginarem quantas mulheres pararam de buscar água de balde para as necessidades básicas da casa, talvez vocês não tenham esse número. Mas elas conseguiram isso porque vocês fazem o trabalho de vocês. Tem um estudo que mostra que 70 bilhões de horas são gastas por ano de pessoas indo buscar baldes de água para as suas necessidades básicas das suas famílias. Então, a gente está falando de água, de saneamento, e a gente pode olhar para a engenharia e falar, é só infraestrutura? Ou a gente, né, pode olhar para outras dimensões e falar, não, é saúde, não é desenvolvimento social, mas é também desenvolvimento humano. Muita gente hoje tem mais horas na vida, tem mais horas para ter qualidade de vida, porque vocês fazem o trabalho de vocês. E quando eu pensei sobre isso, eu falei, bom, agora eu vou passar aqui esse tempinho, né? Tem esses 5 meses que eu já estou com a equipe e vou trocar e compartilhar com vocês, e eu já me sinto contente de fazer parte, mesmo que seja só um pouquinho desse trabalho, que é o trabalho que vocês fazem para levar a dignidade do saneamento e da vida, porque a água é vida, para a população baiana. Então, muito obrigada por essa oportunidade, por eu estar aqui hoje. Quando a gente para fazer uma atualização, quando a gente para fazer uma capacitação, a gente está buscando informações para que a gente possa desenvolver melhor o nosso trabalho. Então, é como, se a gente não faz isso, é como você ter um carro do mais veloz, do mais bonito, mas se ele está com o pneu furado, você não pode parar para calibrar ou para trocar, ele nunca vai alcançar a velocidade que ele poderia alcançar se você tivesse parado ali aqueles 5 minutos para fazer a manutenção. Para a gente funciona da mesma forma. O terceiro e último alinhamento, eu gosto muito dessa fala do Alvin Toffler, que o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever. É quem não sabe desaprender e reaprender. Eu posso olhar para mim, eu já contei para todo mundo que eu sou 50 a mais, que já tem décadas e tal, então não tem mais nenhum problema.
E quando eu olho, por exemplo, a minha habilidade do ponto de vista de elaborar relatório, de trabalhar, eu lembro que com 15 anos minha mãe me matriculou lá na datilografia, lembra? A, S, G, S, D, lembra, né? Aham. E aí aquilo já era bem difícil para mim. Depois, chegando em 99, apareceu o tal do computador. Porque o meu primeiro emprego, o computador, era uma coisa que tinha 1:5. A gente ainda fazia no caderno, né? Chegava, ia lá, montava as planilhas no caderno. Então, depois veio a história do computador. E hoje, gente, eu trabalho com o computador, com o Word, e muitas vezes eu nem digito mais. Eu coloco lá no ouvir e eu vou falando. Então, eu já fiz datilografia, eu já usei o computador que botava lá no delete. Agora não, agora eu tô falando pro Word. Faz isso, eu penso isso, reflito isso. Não, ponto final, não sei o quê. Ele vai gerando texto, depois a gente revisa. Agora, se eu resistisse a aprender tudo isso, talvez eu ainda teria uma máquina de escrever na minha casa. Talvez eu levaria 10 horas para fazer um texto que hoje eu faço com 1 hora, porque eu tive resistência em revisar, em desaprender aquele ASG, SC, que nem lembro mais, olha como foi bom, já desaprendi. E aprender novas formas de fazer. Então, se permita, se dê uma chance, porque realmente eu sei que as coisas estão mudando no nosso mundo, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, e às vezes pode ser maçante, né, tanta coisa nova, mas vamos também nos permitir esse aprender e vamos também nos permitir sair desse lugar de eu sempre fiz assim, sempre foi assim, eu aprendi assim, na escola foi assim, ok, foi, agora não é mais. ESG, Environmental, Social and Governance, ou ASG, Ambiental, Social, Governança, e derivados, né? Agora é a BNT 2030, GRI, CBPS, IFRS 1 e 2, um monte de sigla que está invadindo a nossa vida, o nosso cotidiano. Mas afinal, o que isso significa? Será que são várias siglas para justificar alguém pedindo mais relatório, mais serviço, mais coisa para a gente? Será que o mercado achou um novo jeito bonito de falar para continuar fazendo a mesma coisa? Ou será que a gente tem aqui uma oportunidade para a gente virar uma chave e começar, finalmente, mostrar o que a gente faz, o nosso trabalho, os impactos que a gente gera de uma forma em que se conecte com as outras dimensões, com as outras áreas e que a gente consiga ter uma inteligência para fazer mais e melhor e com menos tempo. Porque a ideia não é trabalhar mais, é trabalhar de forma inteligente, de forma estratégica. Então, para a gente poder entender um pouco esse mundo de sigla, a gente precisa pensar que isso não começou ontem, não foi uma mágica. Tipo, não apareceu mês passado alguém e falou assim, bota essas siglas aí e vamos ter que cumprir. Isso vem de um movimento, digamos assim, que começou na década de 40, com a ONU, dialogando e discutindo como que as empresas poderia integrar a pauta de direitos humanos. Então, na década de 60 e de 70, foram vários debates sobre a questão dos direitos civis. Nós sabemos que há décadas atrás, as empresas não tinham sequer, até hoje tem algumas que não têm a questão dos direitos trabalhistas, horário para entrar, horário para sair, saúde, e esse rol todo que a gente sabe que é necessário de benefícios. Então, na década de 80, se começa a falar em responsabilidade social. Mas responsabilidade social contra quem, né? Quem é que tem que ter? E aí vamos falar de práticas sociais, ambientais, compliance. Então, se começa a ter ali o que a gente chama de melhores práticas. Se a gente for procurar, a gente vai achar vários cadernos de melhores práticas de responsabilidade social, coisas assim.
Depois, na década de 90, a gente vai ter um movimento global por sustentabilidade. O Brasil recebeu a Eco 92, né? Nós fizemos parte disso. E temos o Instituto Ethos, criado no Brasil, que vai também trazer os indicadores de social, de ambiental e de governança. 2000, se começa a falar em tripé da sustentabilidade. Porque, para ser sustentável, a gente já vai ver isso na próxima lâmina, precisa ter alguns elementos. E o Pacto Global da ONU vem falando sobre a políticas sustentáveis. 2010, então, se formaliza isso tudo, né, que foi sendo construído e dialogado, se torna, então, o ESG. E a gente vai ter, de 2010 até agora, aí uma série de siglas aparecendo na nossa vida. E no Brasil é bem recente, não é uma coisa de 10 anos atrás. A gente vai ter a BNT 2030 em 2022, né, Ana? E a BNT 2030 parte 2, que é da materialidade, que a gente vai discutir aqui também, no ano passado. E outras normatizações que vão surgindo com a questão aí do financeiro sendo integrado, né, na materialidade do social. Então, aqui eu deixei para vocês esse esquema para a gente poder perceber, né, um pouco do que isso significa. Então, se a organização, se a empresa faz uma ação, tem um trabalho na qual ela olha para as pessoas e olha para o lucro, ela pode conseguir ser equitável. Ela vai conseguir se manter aí nesse pilar. Se a empresa olha para o lucro e para o planeta, ela vai ser viável. Ela vai ter lucro, ela vai medir como ela lida com os recursos, ela vai se viabilizar. Se a empresa, a organização, olha para o planeta e para as pessoas, ela vai ser suportável, mas como ela não vai ter aí o retorno financeiro, provavelmente ela vai ter bastante dificuldade. Agora, se ela olha para as pessoas, se ela olha para o lucro, se ela olha para o planeta, então ela é sustentável, porque aí sim é esse o tripé. Aí eu estou olhando para as 3 dimensões do que vai fazer com que aquele trabalho, aquele serviço, aquelas ações possam, então, ter sustentabilidade no tempo, ter sustentabilidade de recursos, ter sustentabilidade de continuidade também. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, sempre pensa nisso como um guarda-chuva, algo maior que inclui aí essas outras siglas. Então, a responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social não é o mesmo que ESG? Não, não é, porque ESG é um pouco mais amplo. A responsabilidade social, a empresa ela tem ações sociais, ela olha para o social, mas ela não está olhando para as 3 dimensões. As ODS, as metas globais, elas vêm dentro desse guarda-chuva da sustentabilidade. O ESG Go, para quem não sabe, já existe decretos de governança na gestão pública, já existem indicadores, 100 indicadores, não é pouquinho não, são 100. Para qualificar um município como com governança, existe certificação disso. Está lá escondidinho, mas existe. Alguém lá no Ministério da Economia fez, ok? Então, a gente tem a governança na gestão pública e o próprio ESG, então, sendo essa estratégia que vai integrar a questão dos recursos, das pessoas e da governança e também do financeiro, ok? Bom, então, ambiental, social e governança. O ambiental vai se referir ao uso eficiente dos recursos, à preservação da biodiversidade, a questão da gestão dos resíduos. O social vai envolver tanto a questão dos direitos humanos, como as condições de trabalho, o diálogo com comunidade, a questão da diversidade, o investimento social privado, que o Fabrício colocou aqui, né, dos planos de desenvolvimento territorial. Vocês vão entender como que isso se conecta com o investimento social privado. E a responsabilidade também na cadeia de valor da organização.
E a governança vai entrar, a gente vai falar bastante disso também amanhã, porque para eu ter governança eu preciso saber o que está acontecendo. Então, quando a gente fala do território ao relatório, nós estamos dizendo, estamos mostrando o que nós estamos fazendo. Está aqui, tem uma transparência, pode ir que é rastreável. Você consegue encontrar isso no território. Se a gente colocou aqui que tem um PTS desenvolvendo uma ação de geração de renda numa comunidade quilombola, está aqui no relatório, mas é rastreável. Se você for lá no território, você encontra a ação também. Então, a parte de governança, ela sim tem a ver com os conselhos, com os comitês, né, com toda a diretoria e a questão financeira, acionistas, mas também tem a ver com o engajamento das partes interessadas, e no caso, né, todo mundo que está aqui somos stakeholders, somos partes interessadas para que a Embasa ela possa entregar o melhor serviço possível. Bom, e aí, gente, veja, a gente chegou lá na década de 2000, se criou essa sigla, né, Ambiental, Social, Governança, e daí? Quem está fazendo? Quem não está fazendo? Como é que a gente vai saber disso, né? Como que vai medir? Como que vai dar transparência? Aí começou a outra angústia. No Brasil, a gente teve, como eu falei, a primeira versão dos indicadores éticos de responsabilidade social, a revisão de 2021, inclusive eu participei dessa equipe. E no mundo foi criado essa iniciativa global de relatórios. Quem já ouviu falar do GRI? Vocês veem o relatório de sustentabilidade de vocês, cada ação tem lá, né? GRI 300 não sei quanto, GRI um númerozinho. Por quê? GRI, ele é realmente um framework, uma metodologia para você descrever ações. Então, se eu tenho uma ação com comunidade, eu vou ter ali no GRI um número com comunidade. Então, os relatórios do mundo inteiro que têm ações com comunidades, eles vão descrever utilizando aquela nomenclatura, vão descrever utilizando aquelas orientações. Tá? Então, aí surgiu também os 17 objetivos, a gente está aqui, né, por exemplo, na água, com essa meta ousada de alcançar o acesso universal aí até 2030. E se eu fosse colocar isso hoje, assim, para a Embasa, né? Como é que aplica ESG na Embasa? Gente, aqui é só exemplo, tá? Se eu fosse fazer essa aplicação, o nosso relatório de diagnóstico tem mais de 100 páginas, né, Viviane? Se a gente for fazer aqui a aplicação geral para todas as áreas, para todas as dimensões, para todas as ações, teria que ser 2 dias só fazendo esse esquema aqui. Então, eu trouxe alguns exemplos só para a gente entender a aplicação desse conceito na Embasa. Então, se a gente olhasse para o ambiental, a gente teria a parte de educação ambiental, teria a parte de recuperação dos mananciais, teria a parte da segurança hídrica. Vocês também já estão olhando a questão da emissão de gases de efeito estufa, já estão trabalhando com isso, né? Com a emissão de carbono equivalente. Se a gente for olhar o social, tem a universidade corporativa, tem política de diversidade, equidade e inclusão, tem filantropia estratégica, tem tarifas sociais, tem desenvolvimento, tem projetos, tem os PTS nas áreas, tem outros projetos acontecendo nas comunidades. Então, projetos socioambientais em geral. Se a gente for olhar a parte de governança, tem compliance, tem política de sustentabilidade, tem indicadores corporativos, tem relatório de sustentabilidade. Então, isso é uma visão só para a gente entender como aplica esse conceito dentro da organização que eu faço parte. Porque eu acredito que quando a gente entende, fica mais fácil a gente chegar a compreender o nosso papel dentro dessa estrutura maior. GRI, temos toda a parte aí agora de normativas para poder regulamentar esse trabalho, essa leitura desses indicadores. Já deu tudo certo, acho que a gente já pode ir embora, né, para casa e ver o que acontece. Só que não, né, gente? Porque se o povo usasse a criatividade que eles têm para fazer trambique, para fazer as coisas da forma correta, com certeza a gente não estava aqui tendo que falar sobre sustentabilidade, sobre
os recursos do planeta, sobre como que a gente vai conseguir se manter para as próximas gerações. Então, depois que você tem tudo isso, assustou, né, Gabriela? Mas é isso, depois que você faz todas as normas, todas as regras, um monte de formato para você poder medir relatório, explica, dá capacitação, leva o que a gente tem, os inteligentes, que vão dar um jeitinho, que vão fazer um armengue, que vão, né, usar a criatividade, a inteligência deles para burlar as normativas. E aí surgem vários termos, né? A questão do greenwash, da lavagem climática, né? Bota lá que é verde, bota lá que é sustentável que o povo compra mais. Ninguém vai saber mesmo. Então bota um selo verde lá, minha gente. Né? A lavagem de carbono, vamos financiar então a preservação de uma área que já é preservada, que eu já fiz lá o licenciamento ambiental, eu já resolvi com o INEMA, agora eu vou lá e meto uma placa que eu estou financiando, né, a preservação daquela área e que isso faz parte, né, do meu investimento de ESG para a questão ambiental. Então começou a surgir todas essas questões, o falso social, né, faz aquele marketing, coloca lá para todo mundo ver, só que na prática é mais do mesmo. Não mudou nada. Existem vários exemplos aí, inclusive de programa social de grandes organizações que se comprometeram a melhorar as condições, a qualidade de vida de 1.000 mulheres. E aí foi lá, pegou um investimento, porque existe, né, financiamentos com juros mais baixos para as empresas que apresentam um projeto de desenvolvimento social, um projeto, né, que envolva o social e o ambiental, o socioambiental. Aí eu vou lá, consigo um financiamento com juros mais baixos, faço um curso online, ó que belezinha. E aí a pessoa se matricula lá, eu já coloco no meu indicador que eu melhorei a qualidade de vida dela, que eu melhorei a renda dela, porque eu dei um curso de empreendedorismo. Mas eu não fui lá ver se ela realmente fez, se ela aprendeu, se ela aplicou, se aquilo está gerando renda na vida dela, se ela realmente está crescendo com aquilo. Não importa. O importante é que eu fiz a narrativa aqui. Então, começou a surgir tudo isso, né? Surgia, estou pegando leve, né? Começou aí a vir de cachoeira tantas informações do que estava acontecendo, das pessoas, das organizações burlando todas essas normativas, e como é que a gente faz? Então, vamos ver como é que fica, porque os relatórios eram voluntários. A empresa está fazendo porque ela quer, ou porque ela gerou lá o financiamento, ela está prestando contas, mas no final está sendo voluntário. A gente tem aí... não tem auditoria, não precisa auditar, porque se eu estou fazendo porque eu quero, deixa aí, deixa rolar. A prática de divulgar o que eu quiser, porque é muito fácil. Gente, isso é tão... tem bastante assistente social aqui, né? Levanta a mão, não fiquem bravos comigo não, tá? Ou, é muito, a gente sabe, né? Estatística... A gente consegue botar peso 1, peso 2, ou aquela pergunta que é dar uma pontuação péssima, você vai lá, abaixa o peso dela, pronto. Ficou regular, está razoável, não tem problema. Óbvio que a gente não faz isso. A gente sabe que é possível fazer isso. E tem muita gente fazendo isso. Então, diante, né, desse greenwash, dessa lavagem climática que começou a acontecer, como que a gente vai resolver isso? Aí vem... mais uma sigla, mais uma norma, mais um relatório, mais vamos sentar para conversar, mais vamos precisar dialogar, vamos precisar nos conectar, vamos precisar saber o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Vamos lá, gente. Então vamos tentando, porque a gente vai tentando. Acho que a sociedade vai tentando assim, né? Não tem muitas outras formas. Então, chega essa normativa, né, desse órgão criado para organizar essa bagunça que estava ali naqueles relatórios, cada um faz do jeito que quer, coloca a informação que quer, lê o indicador do jeito que quer. Então, espera aí, vamos organizar essa casa. E aí, gente, chega essa normativa primeiro do IFRS 1, dizendo
Olha, a gente precisa criar um padrão único e global para que as empresas comecem a relatar suas informações ESG. Ok? Ah, perfeito. Vamos criar esse padrão. A gente já vai falar um pouquinho dele aqui, como se aplica em Embasa. Bom, mas aí, essa seria o Inmetro, né, do ISG, seria o órgão que vai dar uma regulada nisso. Mas aí surge uma outra demanda, que são a questão das mudanças climáticas. A gente precisa também ver o que as organizações estão fazendo sobre essa questão das mudanças climáticas. Aí surge a IFRS 2, para dizer assim, olha, como que vai conectar, como que a empresa conecta as ações, tudo que ela está desenvolvendo, não só com social, beleza, mas pode ser social, ambiental e pode ser sustentável, a gente pode olhar também para as mudanças climáticas? Será que a gente consegue? Eles acham que sim, porque fizeram logo 2 normativas, a gente não conseguiu implementar nem a primeira e já estamos na segunda, entendeu? Então, acham que sim, vamos lá. Então, a normativa 1, né, a gente precisa de governança, estratégia, gestão de risco e metas. Então, como que isso se aplica, né, na Embasa, por exemplo? Então, o IFRS 1, S1 se aplica no mapeamento de riscos e oportunidades. Então, como que as questões sociais impactam as operações e as finanças da empresa? Então, por exemplo, as perdas. Se tem perdas no território e se a gente não consegue sensibilizar as pessoas para que elas informem as perdas, isso está impactando o financeiro. Quanto mais isso continua, se mantém ou aumenta, está impactando no financeiro e tem toda uma questão social, ok? A integração do planejamento, porque as metas sociais, elas podem e devem estar alinhadas às estratégias financeiras. Então, por exemplo, o lodo do Maet pode virar fertilizante. Você tem noção quanto que a empresa gasta para logística, para tirar esse lodo, levar e descartar no lugar correto? É um custo. E se ela pegar o custo disso de 1 ano e investir, por exemplo, em uma cooperativa, em uma associação para transformar isso em fertilizante, ela gera renda, tem boa relação com a comunidade, gera o que a gente chama de licença social para operar e ainda diminui os custos dela de logística para levar aquele lodo para outro lugar. Isso é estratégia, gente. É disso que a gente está falando, ok? Então, a transparência nos relatórios, ter informação clara, saber dizer, eu tenho a meta X, cheguei, não cheguei, saber justificar de uma forma transparente, porque, gente, nem tudo dá certo o tempo todo. Aliás, tudo dá muito errado, algumas coisas é que dão certo no nosso desenvolvimento social, humano, territorial. Então, a gente precisa começar a compreender que está tudo bem se a gente consegue ajustar a rota e se a gente consegue seguir. Agora, está tudo ruim quando a gente esconde que o resultado não foi bom, que foi negativo, que prejudicou pessoas e muitas vezes continua ali com aquele programa, com aquele processo. Por quê? Para não mostrar que a gestão ou as lideranças teve uma decisão ruim. Ok ter uma decisão ruim, desde que a gente admita, desde que a gente reporte, desde que a gente ajuste, ok? E engajamento, né? Mostrar como as ações fortalecem a resiliência. Eu sou assistente social, mais de 20 anos repetindo que o social é a chave. São mais de 20 anos falando, se vocês investirem no desenvolvimento social, no desenvolvimento humano, vocês conseguem resolver várias questões ambientais, por exemplo, até de uma preservação de uma área, até da perda da água, porque você está conectado ali no desenvolvimento social com as pessoas. Se você investir no desenvolvimento social, a gente consegue ter retorno, inclusive financeiro. Então, são mais de 20 anos falando isso, então são mais de 20 anos de careta, olhando para minha cara, mas é louca, sabe? Essa mulher cheirou cola e comeu a lata, a gente bota aqui, bota 1% para o social, vai olhar o PAC. Não é 1,5% para o social? Agora é 3%? 3%? Já melhorou. Na minha época começou com 1,5%, quando eu comecei no PAC.
1,5% do empreendimento para o social, faça o milagre. Qual que era o milagre? Ninguém vinha aqui reclamar. Leva esse povo para algum canto, eu não quero ninguém vindo aqui reclamar. Todo mundo tem que assinar a lista, sair na foto, sorridente de preferência, falar que está tudo maravilhoso e faz a mágica para lá. E eu falo, mas se a gente tem 1,5, é pouco, mas por que a gente não pode fazer uma coisa que faça diferença na vida das pessoas? Por que eu tenho que fazer mais do mesmo, repetir os mesmos projetos, as mesmas coisas que muitas vezes não faz sentido nenhum para aquela comunidade? Então, é a partir dessa discussão que a gente vai começando a crescer no nosso território de trabalho, digamos assim. Então, esse olhar também vai fortalecer a gente diante dos próprios investidores. E ainda bem, gente, a gente vai ver nesses 2 dias que nem precisa mais. Porque quando a organização quer dinheiro, por exemplo, do Banco Mundial, eles vão ter que enfrentar uma coisinha chamada IFC. E aí tem padrões, são 8 padrões de desempenho para ser cumpridos. Né? E aí, por exemplo, a Embasa teria que cumprir o padrão 1, que é o ambiental, social, e teria que cumprir o padrão 5, se tiver área com obra, que mexe com comunidade e tal, né? Que, na vida das pessoas. Se tiver quilombola, o padrão 8, aí são vários padrões para serem cumpridos. Ou cumpre ou não recebe o investimento. Ou então recebe o investimento, não cumpre e eles cortam o investimento. Também já vi. Vocês vão ter vários exemplos aqui, porque eu já vi de tudo nessas décadazinhas aí. E aí, gente, a aplicabilidade, então, dessa normativa do IFRS-S2. Isso é para a gente do social, para a gente ter noção. Somos nós que vamos fazer essa conexão? Não, é o financeiro. São eles que têm que fazer toda essa tradução. Mas sem o nosso trabalho, sem a gente ter os indicadores, sem a gente relatar corretamente, eles vão conseguir fazer? Quem chuta? É sem chance, gente, é sem chance. Então, assim, ou a gente trabalha junto para realmente fazer, ou então já estamos dizendo, não vai dar certo, não vai dar bom, a gente continua levando. Continua levando. E vai entrar nesse lugar do continua levando, que também pode ser chamado de lavagem climática. Fala que é sustentável, fala que é ambiental, que é um serviço ambiental, mas não faz o que tem que fazer. Então, nós precisamos, né, tá juntos nessa. Então, por exemplo, qual que é a aplicação dessa normativa para a Embasa? Identificação de vulnerabilidade social, mapear as comunidades e grupos, né, impactados por mudanças climáticas. Por exemplo, enchente, seca. Tem vários municípios na Bahia enfrentando essas questões. Né? Eu acho que o governo do estado está até com programa de pagamento ambiental em algumas áreas rurais, se eu não me engano, que estão enfrentando. Mas a Embasa também está lá. E como que ela mapeia e lida com isso? Aí entra a estratégia do Plano de Desenvolvimento Territorial. Como que eu mapeio as vulnerabilidades, como que eu dialogo com essas vulnerabilidades, como que eu direciono os investimentos que eu tenho de 3%, acabei de saber agora 3%, para atender essas vulnerabilidades, ok? E também ajuda a estabelecer as metas, né, com indicadores, a gente vai falar bastante de indicadores, depois do cafezinho que vai ter daqui a pouco, a gente vai olhar só para indicadores. A questão, né, da transparência dos relatórios, então, falar quais são os impactos, né, que estão acontecendo nessas comunidades a partir das ações que a gente está fazendo. E a adaptação climática justa, né, que desenvolvam aí equidade e justiça. Gente, não é bicho de 7 cabeças, tá? Inclusive, a própria ONU já tem o conceito e a metodologia para a gente medir vulnerabilidade de uma comunidade. A gente já faz isso, quem é do social, há muito tempo, de um jeito muito mais difícil. Hoje as metodologias são até mais simples, tem aplicativo, tem inovação, você coloca as informações, ele já vai gerando para você ali as análises. Então, hoje está bem mais simples de fazer. Bom, então, agora, recente, vocês tiveram a demanda do CBPS, essa foi nova, né, Catiane? A gente estava ali finalmente, na culminância, preparando para sair, já entregando o relatório para ir embora. Opa, volta! Acabamos de saber aqui que o Brasil também quer fazer cumprir.
Qual a situação hoje? As empresas de capital aberto já são obrigadas a cumprir o IFRS 1 e 2 a partir de 2026. Esse ano eles estão como facultativo. Hoje de manhã descobri que vocês também são obrigados, porque vocês têm... Incentivo externo. Sim, estão buscando incentivo externo e não tem como se não cumprir com essas normativas. Então, já existe hoje como as definições aqui, como as concessionárias de serviços de água devem atender. Na verdade, gente, essa norma ela é a brasileira do ISFRS 1 e 2, ok? Ela é só a tradução brasileira para dizer o Brasil também tem que cumprir. A gente também vai ter que cumprir. Então, capital aberto já é obrigado e capital que não é aberto, que queira financiamento ou que esteja aí fazendo algumas atividades conectadas com o externo, não é? Vai ter que também incorporar. Mas aqui não muda nada para a gente, é a sobreposição com a normativa que já existe. Bom, a gente trabalhou nesse diagnóstico que a gente vai apresentar hoje de tarde para vocês com a BNT 2030. E a BNT 2030 ela traz todo um passo a passo para a gente poder olhar para as ações da organização e poder definir as metodologias de trabalho e de mudança. Gente, sempre vai ser mudança, tá? Quando a gente trabalha com projeto social, embora a gente, a princípio, não perceba, a gente está trabalhando com a teoria da mudança. Porque se a gente chega num lugar e fala, eu encontrei esse território assim, educação ambiental, por exemplo, quem é da área ambiental? Oh, socioambiental, junto, né? Oh, muito bom. Você chega lá, você vê, sei lá, na escola, no projeto do Embase na escola, eles nunca tiveram acesso a entender a água da forma que a gente mostra e tal. Onde eu quero chegar? Eu quero que todas as crianças da série X a Y conheçam o nosso projeto Embase na escola, participe de uma ação. Então, o que eu quero com isso? Eu quero que eles não deixem torneira aberta, eu quero que ele penteie o pai e a mãe para não deixar a torneira aberta em casa, certo? Então, você tem uma meta ali e isso é o quê? É uma mudança de comportamento. Então, embora a gente, às vezes, tenha dificuldade de olhar para isso, sempre vai ser buscando melhorar, sempre vai ser buscando uma mudança, ok? E aí a BNT 2030, ela traz esses 7 passos, nós passamos por todos, vamos dar uma devolutiva hoje à tarde, o diagnóstico, o planejamento, o engajamento, as ações, o monitoramento, as melhorias, a transparência, acho que inclusive aqui faz parte também desse momento de dar transparência, dar conhecimento, entregar tudo isso que foi construído para vocês. Então, a gente seguiu a BNT 2030 e depois a gente focou bastante no social, do trabalho socioambiental, na verdade, olhando os programas, né, socioambiental, e nós pegamos alguns eixos e trouxemos eles como centrais. Então, engajamento comunitário, valorizar as comunidades, o que a gente tem, né, as vocações dos ativos das comunidades, a questão dos direitos humanos, a questão da inclusão e diversidade e responsabilidade na cadeia de valor são algumas das atividades que a gente pode aplicar na Embasa e que vem da BNT 2030 e que a gente traz também aí junto no nosso diagnóstico. A parte 2, que foi publicada no final do ano passado, ela vai trazer a questão da materialidade. Quem já ouviu esse tema? Materialidade. A palavra, o conceito. Aplicado não. Ok, vamos lá. Então, qual que é o processo para eu chegar nessa materialidade? Entender o contexto da organização. Então, quando a gente vai fazer esse levantamento, esse diagnóstico, a gente está buscando entender em que momento nós estamos, o que a gente trilhou até aqui, e foi desafio, né? E foi dureza, sempre é. Que momento que nós estamos e teoria da mudança, né? Para onde que a gente vai. Então, mapear as partes interessadas, identificar os impactos e temas relevantes, engajar as partes, né, os stakeholders com esses temas, ver o que realmente faz sentido, construir uma matriz, vou mostrar aqui agora, tá, gente? Calma aí que eu já trouxe uma para vocês verem.
ter validação e integrar isso dentro dos processos da organização. Então, eu trouxe, acho que já é o próximo, uma matriz de materialidade, deixa eu apresentar para vocês. Então, a todos aí, força de trabalho da Embasa, esse é um exemplo de matriz, uma pequena matriz de materialidade. Aqui, a gente pode olhar que ela tem uma seta dizendo prioridade de partes interessadas e outra prioridade para a empresa. Por quê? Porque pode ser que uma coisa seja prioridade para a Embasa, mas pode não ser prioridade para a comunidade, por exemplo. As perdas é prioridade para a Embasa, os vazamentos, mas pode não ser prioridade para uma comunidade. Você vai precisar trabalhar isso lá com eles. Mas não vai ser prioridade. Se eu tiver um programa de geração de renda, por exemplo, do Se Ligue no Óleo, e trazer esse programa e dizer, bom, a partir de agora a gente vai conectar esse programa à venda do óleo usado, opa, isso pode ser muito interessante para a comunidade. Mas talvez, por não entender ainda o potencial que pode ser esse programa, ainda não é prioridade nem interessante para a Embasa. Então, a partir da leitura do que é interessante para cada uma das partes interessadas, a gente vai entendendo o que é prioridade para a Embasa fazer os seus investimentos. E quando eu falo investimento, eu não estou falando só financeiro. Estou falando da força de trabalho, estou falando, né, da estratégia de futuro para chegar nas metas que se quer chegar. Então, a gente pode pensar, por exemplo, educação ambiental é prioridade? Tem licenciamento, é prioridade para a empresa. Ah, mas é prioridade para a comunidade? Depende. Pode ter comunidade que vocês tenham dificuldade de entrar para fazer atividades, porque eles não querem, não é? O problema não é com a Embasa. O problema é com qualquer organização, que eles não querem que entre lá e pronto. Não é pessoal, ou Embasa não gosta de você. Não. É uma questão, muitas vezes, dentro da comunidade, que eles não querem organizações lá dentro. Ok? Então, economia circular. É prioridade para a Embasa? Ainda não, mas eu espero que seja, porque essa é uma das coisas que eu mais defendo em todas as consultorias que eu faço. Se você pode fazer investimentos sociais, se você pode gerar renda para as pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, por que não fazer? Por que não integrar isso com os territórios e com as pessoas que precisam ter essa melhor qualidade de vida? Canal de comunicação para resolver problema. Pronto, chama um que é prioridade para todo mundo. Porque a pessoa quer ligar, ela quer ser atendida. Se ela estiver lá no WhatsApp e passar 3 robôs e ela não conseguir falar, ela já começa a ter um problema. Eu vou lá pessoalmente. Quem é assistente social, né? Assim, vou lá naquele escritório, se aquela assistente social estiver lá, é hoje. É assim. Então, o canal de comunicação é prioridade para todo mundo, dentro da materialidade. Porque ele é prioridade para a pessoa, que quer uma resposta, de preferência agora, e ele é prioridade para a Embasa, que quer dialogar com o cliente dele, que quer dialogar com as comunidades, que quer dialogar com a força de trabalho. Então, o canal de comunicação aqui, nesse caso, nesse exemplo de matriz de materialidade, é um tema material que a Embasa poderia ter uma estratégia voltada para fortalecer. Deu para entender essa coisa da materialidade? Aí tem o processo de validar, de pegar os temas todos, validar as partes interessadas, tal, mas tudo isso está bem descrito na BNT e também está nos relatórios que a gente já apontou, então teremos. E aqui, gente, para a gente terminar, tá todo mundo terminar para tomar café. Cadê a Flávia? Tem café já? Que horas são, Viviane? Ufa, eu fico com medo, eu não fico contando o tempo, sabe, gente? Mas eu fico com medo de passar do tempo, porque eu não gosto de quem se atrasa. E aí, eu tenho que... É sério, eu não gosto, eu reclamo quando os outros atrasam, e aí quando é minha vez eu vou atrasar, por quê? Porque, entendeu? Então, a gente fica de olho no tempo. Mas aqui trazendo um exemplo prático, antes da gente fazer uma abertura para perguntas... vamos pegar o exercício Ligue no Óleo. Fabrício, não fica bravo comigo, tá? Eu peguei esse porque eu gostei e porque eu pesquisei e tem lugares que já estão fazendo isso e a comunidade está muito contente em poder vender o seu óleo de fritura. Inclusive, eu pesquisei e vi que tem empresas em Salvador e Feira de Santana que compram também.
E uma coisa que tem a ver com a pegada de carbono, as empresas de óleo, elas são obrigadas a fazer a logística reversa agora. Vocês sabiam disso? Aham. Vocês sabiam? É recente, já para integrar a legislação de logística reversa as empresas de óleo. Então, isso significa que elas vão pagar para esse óleo ser recolhido. Se antecipando a isso, várias startups já surgiram e já estão recolhendo o óleo, porque tem que ser de fritura de cozinha, não pode ser de restaurante, não pode ser industrial, porque senão não vale o crédito de carbono. O crédito de carbono vale para o óleo de fritura de cozinha, rastreável, da dona de casa, que saiu da comunidade. Então, em São Paulo, a gente já tem ali algumas startups já fazendo isso, tem postos de coleta, a pessoa tem automático, tem gente e tal, eles pagam acho que R$2 por litro de óleo usado. Então, tem gente que já passa o dia inteiro nos vizinhos arrumando os óleos tudo para poder resolver a vida, entendeu? Agora, veja, é bom para ele, porque ele está conseguindo resolver uma parte de geração de renda, é bom para a empresa, porque todo esse óleo para de ir para o esgoto, né? Então, é bom para o cara que está transformando em biodiesel, é bom para o planeta, porque vira biodiesel, e aí é uma energia limpa. Então, tem aí um ciclo, né? Uma cadeia completa de economia circular, economia verde, aí tem vários nomes aí que já estão usando. Então, se a gente olhasse, por exemplo, o Se Ligue do óleo como um programa de estratégia, a gente poderia pensar que cada litro de óleo que não vai, né, para a rede vai reduzir aí, a poluição em 25 mil litros de água. É muito, gente. Olha, 1 litro a menos. E aí a gente tem, né, tanta questão do diesel, como eu falei, que é a energia limpa, e vai estar alinhada à política de resíduos sólidos, que já vem trazendo isso. Do ponto de vista social, se a gente pega um programa como esse, a gente vai ter um fortalecimento de redes locais, junto com associações, com cooperativas, né, e com os moradores das organizações, escolas, ONGs. A gente tem uma geração de renda alternativa para famílias e empreendedores. Então, em São Paulo isso já pegou, tem vários. Não só em São Paulo, eu vi algumas cidades que já têm essa experiência e já estão multiplicando. Tem a questão, né, da educação ambiental, pode ser uma ação de filantropia estratégica, porque aí é um investimento social que vocês não fazem hoje, vocês não estão investindo nisso. Então, aí não estamos falando de greenwash, a gente está falando de destinar um recurso que a longo prazo vai sim trazer benefício financeiro para a empresa. Ok? Deixei até aqui, né? Startup coleta e comercializa. E do ponto de governança, ele traz, né, essa conexão com o planejamento estratégico. São ações mensuráveis. Vocês conseguem, por exemplo, medir quanto de gás de efeito estufa, né, vocês deixaram de gerar, trazendo isso, né? E aí é uma cadeia, porque vai para as empresas que vão transformar isso em biodiesel. E tem o potencial de ser incorporado nos relatórios ESG como uma estratégia, né? E está seguindo, está de acordo com tudo que está colocado aí nas normativas. Ficou bom assim, Gabriela? Você vai defender isso a partir de agora? Eu estou precisando de gente para apoiar essa defesa. Bom, acho que é de agora de manhã o que eu queria trazer para vocês, para a gente também não vir tudo de uma vez. Vocês estão rindo de mim, né? Só porque eu falei que eu estou procurando parceria para defender os projetos. Tenho outros aqui para defender. Dúvidas, perguntas? Por favor. Claro, eu venho aqui e boto ele na saia justa, ele me bota também. Bom, gente, eu tenho feito consultoria em alguns setores, inclusive da mineração e da celulose. São dois setores que eu... Tem a plata, querida, e aí a gente precisa trabalhar, né? Não tem jeito. Eu percebo, Fabrício, que a gente tem organizações em vários estágios de maturidade. Então, já aproveitando a sua pergunta, para também trazer esse conhecimento. Essa leitura de conceito de ESG, ela é feita lá pelo Instituto Ethos e agora por todos os outros que já trazem, né, essa certificação,
por estágios de maturidade. Então, cada empresa ela vai ser avaliada nas suas várias dimensões. A gente, da governança, do ambiental, do social. Tem empresa que está indo muito bem na governança, mas não está indo bem no social ou no ambiental. O social é sempre esse lugar que tem o menor orçamento, a menor equipe. Várias vezes a gente chega, né, sempre encontra essa questão. Eu percebo que, o olhar da maturidade das empresas, existe um esforço grande, de boa parte, inclusive porque já se tem situações de, vou falar descontinuado, né, a palavra, de financiamento ter sido descontinuado, porque a empresa não conseguiu cumprir com os acordos, com os compromissos. Então, a gente tem hoje, assim, olhando para o Brasil, as empresas muito focadas no saneamento. A Egea, por exemplo, ela está bastante conectada com o Banco Mundial e buscando seguir os padrões de desempenho. Quando você olha o relatório de sustentabilidade da Egea, você faz uma leitura, você vai percebendo que eles têm poucos números, inclusive, e muita qualidade, muita mudança comportamental e uma narrativa, um posicionamento do tipo, nós chegamos nesse território, nós vamos ficar aqui 20 anos com vocês, nós queremos construir esse futuro com vocês, nós queremos deixar um legado aqui. Então, eles vêm mostrando o processo que eles estão fazendo hoje, de diálogo, de engajamento, para trazer também essa licença social para operar. Eu sei que isso não é um termo que está nas nossas normativas legais, mas está na BNT 2030, então está em uma normativa, já é utilizado há algum tempo. Então eu vejo que o setor da mineração tem um avanço, até porque eles têm muito recurso externo e eles precisam responder a isso. O setor do saneamento, a Sabesp, né, todo o projeto Tietê foi feito com recurso internacional, então, trabalhando toda essa parte do desenvolvimento das normativas, trazendo esse olhar também para os indicadores, para a materialidade. Agora, são grandes, né? A Embasa é grande, a EGE é grande, a Sabesp é grande. Tem empresas de vários tamanhos, organizações de vários tamanhos e diferentes tipos de maturidade. Então, eu diria que, dando uma olhada assim, um zoom, tem um esforço, tem resistência, porque aí a gente entra em uma questão que é do ser humano. Gente, se fosse só a regra, estava tudo certo. Norma tem, lei tem. Já tem política. A Embasa tem política de sustentabilidade, compliance, tem, já tem, todas as organizações já têm tudo isso. A questão é como que a gente vai, na prática, colocar isso no nosso cotidiano. Porque todo mundo quer mudança, a gente só não quer mudar. Ninguém quer mudar. Nada. Se eu falar assim, nossa, se a gente chega e fala, não, a partir do mês que vem, a gente vai começar um processo em que a gente precisa de uma mudança comportamental. Sei lá, a Embasa vai colocar 2 dias home office, vai gerar problema. É mudança. Então, toda mudança ela vai gerar algum tipo de resistência. Então, a gente tem as resistências, que está ligado também a essa questão da compreensão do fator humano dentro das organizações. E tem os entraves mesmo das coisas em si. Então, aqui mesmo em Salvador, não é segredo para ninguém, não é uma coisa que a gente pode dizer. A BioID ela teve um grande problema aqui, né, com a questão ali do transporte no subúrbio. Ela não conseguiu financiamento, ela dobrou, o orçamento subiu, o Mundial teve aqui para ver aquela obra. Mas na época eu falei, não passa, porque o risco social é muito grande. Então, o que as empresas precisam entender é, existe uma coisa chamada risco social. Um investidor que está ali, né, em nome de um banco mundial ou do BlackRock, ou seja qual for a instituição financeira internacional, ele vai lá, não é para calcular o risco financeiro, nem tanto. Aliás, o financeiro já vê antes dele vir, ele sabe que você tem como pagar, senão ele nem pisava aqui. Você acha que eles vão fazer
auditoria num lugar que não tem como pagar um financiamento deles, vão gastar passagem aérea, hotel com isso? Não vão. Então, isso eles já têm clareza que a organização ela pode conseguir um financiamento, ela pode conseguir um aporte de recurso. O que geralmente se analisa é o risco social. E o risco social está ligado a como a organização está no território. Então, a gente tem situação de empresa, não vou citar o nome, que já foi denunciada até na ONU, por não conseguir ter relações de comunidade com o território. E aí tem um grande problema também depois na Bolsa, já estava com capital aberto, isso gera um monte de problema. E aí eu pergunto qual é o problema de vocês de dialogar com a população. Qual que é o entrave de ouvir, de fazer escuta? Então, a gente tem as resistências ao social, e eu não falo do social, não estou falando assim, de ter mais assistente social, não é isso. A gente tem a resistência, que é nossa, eu também me incluo, porque eu também me formei numa universidade que o técnico, ele sabia, então você é vulnerável, você não tem o conhecimento que eu tenho, você não sabe o que eu sei, o que eu estou falando serve para você. Me ouça, porque eu sou formada, fui graduada para isso. Você fez faculdade de serviço social, você sabe, entende? Então, eu estou falando isso no micro, mas a empresa é a mesma coisa. Eu que trago a água, eu que boto os canos, eu que estou chegando. Você sabe o que é toda essa operacionalização disso? Você fez engenharia para saber disso? Só que a gente encontra o quê? Bloqueios. E aí a própria comunidade, quando ela decide que aquela organização não está gerando valor, não está gerando benefícios, não está gerando as coisas que a gente coloca no nosso propósito, né? Coloca lá na legenda, ela fala, não. Então, agora, a gente vai começar a ter uma discussão, um conflito, e vamos ver até onde vai dar. Infelizmente, algumas dão em tchau. Então, assim, eu percebo que é uma coisa um pouco cultural, porque as empresas que têm direção, que já vêm com essa mente de ESG e de compliance e de governança, elas estão bem abertas para esse diálogo e que a gente está caminhando. Tem muito a ser feito, mas eu acredito que vocês estão num caminho de conquistar esse espaço, porque a Embasa ela pode ser referência não só no Brasil, tem muitos outros países precisando de referências, de uma empresa que é pública, de uma empresa que tem história, que tem histórico, que tem um trabalho social forte. Então, isso realmente faz a diferença. Isso vai contar muito no risco social para vocês. Viva as assistentes sociais, o pessoal do ambiental que está lá da ponta, né, no tete a tete. Mas isso conta muito, diminui muito o risco social.